Marcelo Bruto da Costa Correia. Bom dia a todos. Queria primeiro cumprimentar o presidente Garibaldi Alves, o relator da minha indicação, o senador Blairo, em nome de quem saúdo todos os senadores aqui presentes. Com muita honra que eu tenho meu nome aqui submetido à apreciação dessa casa e, para mim, além da honra, é uma responsabilidade muito grande, ciente de que estou da importância da agência no atual momento em que temos a necessidade tão grande para o país de atração de mais investimentos privados em infraestrutura e que, para isso, a estabilidade regulatória, o bom funcionamento das instituições ocupam um papel essencial. Eu vou aqui na minha fala começar falando um pouco sobre a minha trajetória e depois um pouco sobre como é que eu vejo os principais desafios da agência nos próximos anos. Em relação à minha trajetória, toda a minha vida acadêmica tem sido centrada em pesquisa e estudos sobre a gestão do investimento em infraestrutura. Minha formação é jurídica e administrativa. Fiz mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo na Fundação Getúlio Vargas, onde tive o prazer de pesquisar sobre reformas regulatórias, parcerias público-privadas em diferentes setores e sempre tenho presente aqui na minha vida acadêmica, nos artigos que eu tenho publicado, buscado estudar, conhecer novas experiências e estimular a importância de aprimoramento da regulação, de regulação que seja voltada à melhoria dos incentivos para o investimento em infraestrutura, que seja voltada a contratos de mais longo prazo, com foco em resultados, né? E na minha trajetória profissional, eu tive o prazer e a satisfação de ingressar no serviço público em 2009, através da carreira de especialista em política pública e gestão governamental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E por todo esse período tenho também tido a honra de acompanhar o esforço que tem sido feito nos últimos anos e acompanhar e discutir, participar de todo o debate em torno dos desafios que têm sido enfrentados pelo país para a retomada, para a ampliação do investimento em infraestrutura. Participei, assim, sobretudo nos últimos anos, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da Diretoria de Logística do Programa de Aceleração de Crescimento, onde pude participar de debates sobre reformas na área de regulação, nas áreas de portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Também acompanhei os processos de alteração em marcos institucionais relevantes, como licenciamento ambiental, contratações, aprimoramento dos processos de licitações e contratos. E estou ciente também e sei que é um desafio permanente do país essa necessidade não só de ampliar o investimento em infraestrutura, mas, junto com isso, aprimorar a gestão, que a questão e o desafio do investimento não passa apenas pela questão da disponibilidade de recursos, mas também no aprimoramento das instituições, no aprimoramento da regulação dos sistemas de contratação e de licenciamento. Mais recentemente, estou tendo a experiência no governo do meu estado, com muita honra, estado de Pernambuco, de atuar na área de mobilidade urbana também, um desafio grande e presente nas grandes regiões metropolitanas brasileiras. Mas também uma experiência muito rica, dessa vez na ponta, nesse desafio de aprimorar a gestão do investimento em infraestrutura. E aqui, já finalizando aqui minha fala inicial, queria dizer um pouco como é que eu enxergo o desafio da NTT para os próximos anos e, se essa casa assim conceder a minha oportunidade de lá trabalhar, o que é que eu vejo assim como os principais desafios. Eu acho que um grande desafio que a gente tem que ter em mente é que nós temos um crescimento grande da responsabilidade da NTT com uma ampliação substantiva da malha regulada, e o programa de concessões lançado na semana passada tende a ampliar ainda mais essa responsabilidade. Então,
tenho plena consciência de que será um trabalho desafiador. O diretor Jorge Bastos já tem tomado iniciativas importantes, mas esse desafio é muito grande, assim, de ampliação da qualidade da agência na sua atividade regulatória, de fiscalização dos contratos de concessão. O segundo grande desafio, eu acho que é a agência, com o quadro de técnicos que tem, e eu testemunhei no Ministério do Planejamento, sempre que tive relação com a agência, essa qualidade, de contribuir para o aprimoramento do planejamento e das modelagens das novas concessões de rodovias e ferrovias. Acho que é um papel importante e a agência vai ter um papel muito ativo nos procedimentos de manifestação de interesse, na análise dos estudos e também na formatação das modelagens que estão por vir. E, finalmente, na consolidação de marcos regulatórios, né? Eu acho que na área de rodovias nós teremos aí a consolidação do marco regulatório, mas também uma ampliação para novos trechos rodoviários, o que demanda da gente imaginar novos modelos de contratação de concessão, para além dos modelos que hoje nós temos utilizado, e o marco regulatório de ferrovias, que é o outro grande desafio, a gente achar um caminho que equilibre a necessidade de atrair investimentos em ferrovias com a necessidade do usuário de ter uma ferrovias com acesso livre, com custos adequados para o atual estágio de desenvolvimento do país. Mas é um pouco isso, minha trajetória e os desafios que eu enxergo assim, de imediato na agência, são vários outros, mas é assim que eu me apresento e fico à disposição dessa casa para mais perguntas e mais debates. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. E para dar um melhor andamento aos trabalhos, vamos ouvir logo os dois indicados, concedendo a palavra ao senhor Carlos Fernando do Nascimento para fazer a sua exposição. Agradeço ao senador Garibaldi Alves, presidente da comissão. Na pessoa do senhor, cumprimento todos os senadores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar aqui o meu diretor-geral, Jorge Bastos, com quem tenho o prazer de dividir a bancada da agência desde 2012. Cumprimento aqui também minhas colegas diretoras de agência, Ana Patrícia, Natália Marcaça, colegas de agência que estão aqui, outros que não conseguiram se desincumbir desse trabalho, mas que estão certamente na agência acompanhando essa sessão. Cumprimento as empresas reguladas, os setores regulados pela NTT, que estão aqui também para prestigiar o trabalho dessa comissão, presidente. Bom, eu gostaria de iniciar me colocando à disposição dessa comissão e dizendo que eu sou servidor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, fui aprovado no primeiro concurso da agência em 2005 e desde então tenho trabalhado para tentar garantir o serviço de transporte terrestre adequado à altura do que a população espera e do que o Brasil precisa. Minha formação é jurídica, apesar de ter passado 3 anos ganhando conhecimentos técnicos nos bancos de uma faculdade de engenharia, decidi-me por cursar a faculdade de Direito e isso culminou com finalizar minha graduação em Direito com um trabalho sobre agências reguladoras e desde então tenho seguido este caminho. O trabalho de final de curso de graduação em agências reguladoras me fez perceber a importância de instituições como estas que hoje dirijo, são importantes para o crescimento do país. Elas são responsáveis por moldar a política pública da melhor forma a atender o interesse da população. Pegar aquela diretriz política e transformá-la com a melhor técnica possível naquilo que vai entregar o melhor resultado na sua área de atuação. Iniciei na agência numa superintendência de transporte rodoviário de cargas. Trabalhei com a regulamentação de temas importantes que os senhores conhecem, senadores, como Vale Pedágio, o
Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas, regulamentação do pagamento do frete, que são medidas que foram tratadas também aqui nessa casa e que servem para elevar o nível de profissionalização desse setor que carrega hoje mais de 50% da carga desse país. Após esse período na área de regulação do transporte rodoviário de cargas, pude me dedicar um pouco mais à área jurídica, num breve passeio na Procuradoria-Geral da agência, onde pude ter contato com as questões jurídicas que afetam a atuação da agência reguladora, para aí, imediatamente antes de me tornar diretor, passar por uma área de regulação que trata da regulação geral da agência. É uma área que permite que os profissionais que nela trabalham tenham uma visão do contexto geral regulatório do transporte terrestre no Brasil. Em 2012, como forma de não impactar as decisões da agência, porque houve uma vacância de diretores, fui conduzido ao cargo de diretor interino, juntamente com as diretoras que citei, que hoje são minhas colegas de bancada. E de 2012 para cá, a agência, capitaneada por nosso diretor-geral, conseguiu estabelecer um ambiente técnico favorável para uma série de avanços que permitiram um cenário hoje, em 2015, muito mais alinhado com os desafios que se apresentam para a NTT. Nossos desafios diários são enormes, mas nós conseguimos avanços nesses últimos 3 anos. Na área de transporte de passageiros, nós conseguimos fazer a primeira licitação para uma permissão aqui no entorno de Brasília. Estamos em processo ainda de consolidação do vencedor de um dos lotes. Estamos trabalhando na regulamentação do que será a autorização para o transporte interestadual de passageiros, que será certamente um grande marco nesse setor. E aprimoramos estamos em processo de implantação de um aprimoramento da nossa fiscalização, que vai permitir não só um acompanhamento muito mais presente da agência no transporte rodoviário de passageiros, como também vai fornecer para a população dados em tempo real das viagens, e isso vai trazer transparência e conforto para a população. Na fiscalização, nós, usando de instrumentos mais otimizando nossos recursos humanos e usando de instrumentos tecnológicos mais adequados, nós conseguimos nos fazer mais presentes nas estradas, na fiscalização do serviço, tanto rodoviário de passageiros quanto rodoviário de cargas. E essa fiscalização mostrou um cenário interessante, porque logo no início da nossa investida na fiscalização, houve um aumento do número de autos de infração aplicados, para no ano de 2014 ocorrer um declínio significante, e isso indica que nós estamos conseguindo fazer com que esse prestador de serviço caminhe para prestar o serviço de forma adequada e evite que a nossa fiscalização atue de forma muito contundente, aplicando multas, porque não é nosso interesse transformar a agência numa fábrica de multas, mas sim conduzir o setor de forma saudável para prestar o serviço adequado para a população. No transporte ferroviário, nós iniciamos em 2013 um processo de reestruturação da área. O transporte de cargas era tratado como um todo, tanto o rodoviário quanto o ferroviário, numa única superintendência da agência. Nós separamos em 2 superintendências, uma de transporte rodoviário de cargas, outra de transporte rodoviário uma de transporte rodoviário de cargas, outra de transporte ferroviário de cargas, e isso fez com que nós conseguíssemos dar maior atenção para esse setor tão importante para o país. Nós estamos passando agora um processo de atuação, de estruturação interna de conceitos e padronizações, e isso vai certamente levar a uma maior eficiência na atuação da agência. Tenho certeza de que isso vai acontecer porque esse mesmo processo de estruturação ocorreu na área de transporte rodoviário,
exploração da infraestrutura rodoviária, foi feito um processo de estruturação da área para atender melhor a população, os anseios da população e a missão da agência. E nós conseguimos, de 2012 para cá, reverter um quadro de 80% de inexecuções contratuais nos contratos da segunda etapa para um cenário hoje que indica para um cumprimento total daqueles que eram as inexecuções das concessões da segunda etapa de concessões rodoviárias. Essas realizações não são minhas, senhores senadores, mas elas indicam aquilo que eu ajudei a equipe da agência a construir. E também dão um sinal daquilo que é o compromisso que faço perante os senhores, que, se legitimado por essa casa, continuarei empreendendo, ajudando a diretoria da agência, ajudando os servidores a entregar um serviço de transporte terrestre adequado aos anseios da população e às necessidades desse país. Muito obrigado, me coloco à disposição de vocês.